Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Meu nome é Ednete Santos Pereira, eu sou de Campinas, São Paulo. Restauração do casamento após o divórcio. Amados irmãos e irmãs, especialmente aqueles que lutam pela restauração de seus casamentos, é com muito amor por vocês que descrevo aqui a restauração do meu casamento após o divórcio. Primeiro, para glorificar o nome do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o amado da minha alma, meu Pai. Depois, para ajudá-los a acreditar que nada, nenhum homem pode aí decidir quem toma a decisão das nossas vidas. É somente Deus. E sendo Ele fiel em sua palavra, seus casamentos serão restaurados, desde que vocês se posicionem de forma correta no deserto que estão enfrentando e que estejam lutando pelo casamento. Peço perdão a todos que não estejam nessa condição, mas escrevo somente para os que realmente obedecem à santa e genuína palavra do meu Pai e, portanto, que são casados somente uma única vez, pois assim é o que determina o Senhor. Então vamos lá. O crente cristão verdadeiro tem que ter o conhecimento de toda a palavra, mas para o deserto que enfrentei, gravei no meu coração e na minha mente as passagens acima descritas, e assim foi o que aconteceu em minha vida. O deserto que atravessei durou 2 anos e 7 meses. Foi um tempo de dor, solidão, desespero, choro, mas também foi tempo de muita oração, de jejum, obediência à palavra. E, acima de tudo, foi o tempo em que conheci algo que hoje é tudo na minha vida: intimidade com Deus, com meu Pai. Saber que Deus me ama e ouvir Ele me chamando de filha minha. É o que eu mais importo e é o que é mais importante já aconteceu na minha vida. Em maio de 2002, meu esposo me mandou um simples e-mail dizendo que não queria mais o casamento, que não me amava mais, que não ia voltar para casa e que tudo estava definitivamente acabado. Destacou que não tinha mais volta, pois nada mais o prendia a mim. Não tínhamos filhos, o amor dele se acabou e o desejo era ter uma nova vida, recomeçar longe de mim. Como ele nunca voltou atrás em suas decisões, por ser um militar, eu, no primeiro momento, acreditei no que Satanás falou através da boca dele. Toda a sua decisão foi em razão de eu ter sido uma mulher rixosa, briguenta, ciumenta, enfim. Não era uma mulher sábia. Fiquei desesperada e procurei o pastor da igreja onde eu congregava. Satanás mais uma vez usou esse homem para tentar eu fazer desistir do meu casamento. Esse homem disse que não tinha mais jeito, que meu esposo não ia mudar de decisão e falou para eu procurar outra pessoa, me casar com outra pessoa. Disse que meu esposo estava irredutível em uma decisão e que não tinha mais jeito. Eu não aceitei aquelas palavras. Então eu disse: pastor, não é isso que a palavra de Deus manda. Mas ele falou que hoje as pessoas estão mudadas. Eu retruquei e respondi: as pessoas mudam, mas a palavra de Deus nunca mudará. Ele me disse: Deus tem o melhor para você. Mas eu respondi que Deus já tinha me dado o melhor, que era o meu esposo. No final ele simplesmente falou: então veja o que quer. Queira aí outro esposo. Porque eu não tenho mais nada para fazer por você. Pois ele vai entrar com divórcio e assim você estará livre para casar com outra pessoa. Ele não tinha nada mesmo a fazer, pois não quis pagar o preço pelo meu casamento na oração e humilhação diante do Senhor. Mas eu acreditei no Senhor Deus. Orei, tomei posse da sua palavra e decidi obedecer e esperar o agir de Deus na minha vida. Foi nesse momento que comecei a orar. Mas quanto mais eu orava, buscava ao Senhor e o seu agir, as coisas me levavam a crer que aquele pastor estava correto. Meu esposo foi embora de casa e levou tudo, se mudou para outra cidade e entrou com divórcio. Quando foi para entrar com divórcio, ele não veio falar comigo. Ele apenas deixou um recado debaixo da porta, informando sua decisão e o pedido da certidão de casamento. Chorei demais, fiquei sem chão, pois tinha passado várias madrugadas orando sobre essa certidão de casamento. Mas acreditei que era uma prova de que o divórcio não ia se concretizar.
Infelizmente, tudo acontecia do contrário das minhas orações. O advogado dele me ligou, disse que o pedido de divórcio estava pronto para eu assinar. Liguei para o meu esposo chorando e pedi para conversar com ele, mas disse que não tinha nada para falar comigo. Eu chorei muito mais, muito ao telefone, mas de nada adiantou. Ele estava frio demais comigo. Eu clamei ao Senhor para fazer meu esposo desistir do divórcio e Deus me respondeu: filha, assina esse papel, pois vou te honrar. Eu não compreendia aquele sentimento, mas eu obedeci. Entreguei o meu Isaac. Fui ao escritório do seu advogado quando peguei esse papel e vi que ele já tinha assinado. Isso me fez sofrer ainda mais, ver a assinatura dele lá. Comecei a encher meus olhos de lágrimas, o choro ficou engasgado, mas assinei por obediência a Deus, obediência ao Senhor. Compreendi que o casamento dos homens foi desfeito, mas o casamento em que Deus foi testemunha, esse jamais será desfeito enquanto nós vivermos. Mesmo com o divórcio ainda, continuamos casados. O divórcio não desfaz casamento algum, pois os mandamentos do Senhor e a vontade dele estão acima das leis e da vontade dos homens. Deus é soberano. Neste mesmo dia em que assinei o divórcio, fui à noite ao monte orar. E lá o Senhor me disse que honrar minha família e que faria com que ele me pedisse de novo para assinar o casamento do cartório. Bom, o divórcio saiu em setembro de 2013. Foi dolorido demais, eu chorei dias e dias, isso me machucava tanto. Mas o Senhor sempre falava para eu descansar nele, pois ele estava no comando de tudo. Ah, irmãos e irmãs, em razão do sofrimento, da tamanha dor que estava sentindo, por muitas vezes eu fui atrás dele. Eu pedia para voltar, mas todas as vezes que fazia isso, a situação somente piorava. Então o Senhor me disse para entregar tudo nas mãos dele, e assim eu fiz. Fechei meus olhos e ouvidos para o que as pessoas falavam, me afastei da família dele. Embora minha sogra nunca deixou de orar por nós. As pessoas falavam para que eu refazesse a minha vida, mas eu sempre falava: eu tenho um pai que devo obedecer. Amados, me posicionei ao deserto de forma correta. Assim Deus pôde operar. Li muito sobre restauração de casamento, eu estudei muito, busquei mais e mais conhecimentos, de modo que aprendi a tomar algumas decisões e comportamentos. Agora peço sua atenção para os meus passos no deserto que me levaram ao milagre. O primeiro deles, busquei ao Senhor pelo que Ele é e não porque Ele podia fazer por mim. Muitas vezes minhas madrugadas eram para orar e pedir pela restauração. Depois as minhas madrugadas eram e continuam sendo para o Senhor. Levantava e levanto para adorar a Deus. Por muitas vezes adorava e buscava a presença dEle por 4 horas. Em segundo lugar, deixei as coisas do mundo e passei a viver as coisas de Cristo. Quando meus amigos, irmãos e também familiares me chamavam para sair, eu não aceitava. Em que pese a solidão doer muito, eu preferia ir para a casa da minha mãe, enfim, ficar em minha casa sozinha em oração. Satanás ofereceu muitas coisas aparentes boas, mas eu rejeitei. Não aceitei outra pessoa em minha vida, pois sou casada. Engenheiro, advogado, homens ricos, enfim, Satanás investiu pesado para me tirar da posição. Mas para todos sempre dizia que amava meu esposo e que jamais abriria mão do que Deus me deu. Mesmo diante da dor, do sofrimento, daquela solidão, eu permaneci fiel ao meu esposo. Pois nunca podemos receber o milagre em pecado. Somente há milagre, só existe milagre quando estamos em santidade, obedecendo os preceitos de Deus. Em terceiro lugar, em todo o tempo, mesmo depois do divórcio, permaneci com a aliança no dedo. Muitos olhavam e creio que sentiam até pena de mim, davam risadas. Mas fiz questão de mostrar que a aliança em que eu usava não era somente de marido e mulher, é a aliança em que Deus é testemunha e é inabalável. Sempre falava que não há separação no casamento. Procurei cumprir todos os mandamentos do Senhor, principalmente os 2 maiores, amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a eu mesma. Irmãos, quanto mais eu buscava o Senhor, mais amava cada dia e mais minha vida ia se transformando. Procurei ajudar os necessitados, os oprimidos, e foi o tempo em que parte da minha família se converteu também. Muitos da minha família viram aí milagres acontecendo em suas vidas e conhecendo Deus que sirvo. O tempo no deserto aproveitei também para gerar frutos, almas para o reino de Deus. Meu pedido ao Senhor era: Senhor,
me dê almas para o teu reino. E de uma forma impressionante, tudo foi acontecendo. As pessoas me procuravam e eu falava do amor de Deus e logo estavam convertidas ou reconciliadas aos pés do Senhor. O tempo no deserto foi onde eu comecei a ver o verdadeiro poder de Deus antes aí mesmo de receber o meu milagre. Comecei a ler incessantemente a Bíblia. Eu lia muito a palavra de Deus, busquei conhecimento dos céus, pois o povo parece aí por falta de reconhecimento. E a falta desse conhecimento faz muito dos povos perecer. Visto que se eu tivesse ouvido aquele citado pastor da minha congregação que eu participava, hoje a minha vida estaria destruída no pecado, sem minha salvação. Mas, pelo pouco conhecimento que eu tinha, eu não aceitei. Então passei a estudar mais e mais a palavra de Deus. Mesmo chorando e sofrendo, eu confesso que muitas vezes, até sem esperança, não parei de orar, de ir à casa do Senhor, de jejuar, de ajudar ao próximo e de buscar mais e mais intimidade com Deus. Busquei uma autoridade espiritual santa, obediente ao Senhor e que não aceitava aí recasamentos, que acreditava em milagres. Busquei congregar em um templo santo, onde o povo ora e vive em santidade. Nesse tempo, me converti verdadeiramente, passei a ter santidade em tudo, no andar, no falar, no vestir, no agir, nos pensamentos. Reconheci todos os erros em que cometi durante o meu casamento. Pedi perdão a Deus e nunca julgava o meu esposo pelo que ele fez, mas julgava a mim mesma e pedia para Deus me transformar o meu coração, minha maneira de viver. Pedi perdão ao Senhor e nunca julgava o que ele fez, nunca julgava a atitude do meu marido. E ao meu esposo, eu pensava nele, eu rezava por ele, pelo nosso casamento. Não adianta pedir somente ao Senhor que mude seu esposo ou sua esposa. Primeiro você tem que reconhecer todos os seus erros e reconhecer que antes de seu esposo ou esposa você precisa ser transformado, moldado da forma que Deus quer. Então comece a reconhecer todos os seus erros, seus pecados, suas falhas e pedir perdão aí por cada um deles. Também não julgue o seu cônjuge pelo que ele faz ou fez. Não julgar é um mandamento bíblico. Apenas clame por ele para que seja entregue verdadeiramente a Cristo Jesus. Eu me submeti a uma autoridade espiritual verdadeira. E sobre esse item que eu faço aqui uma grande ressalva. Em meio ao deserto, em muitos momentos eu me sentia muito fraca em razão do tempo. O tempo que vamos durar no deserto não sabemos, mas a palavra nos garante, nós vamos sair dele. E aqui começou a acontecer um grande cuidado do Senhor comigo. Em um dia eu acordei extremamente triste, peguei meu celular e sem explicação alguma veio o endereço eletrônico do site Atalaia de Deus do padre Henrique Lino. E a página inicial falava exatamente sobre casamento. De repente, foi aberta uma página com testemunho de restauração tremendo do meu querido irmão em Cristo, Anderson Marques. Eu li seu testemunho e resolvi encaminhar um e-mail para ele falando sobre o meu caso, com grande atenção e amor pela família. O Anderson logo me respondeu, me encorajando a não desistir. Ai, Anderson, serei eternamente grata a você. Você e sua família sempre estará em minhas orações. Obrigada, meu irmão. Nós trocamos alguns e-mails e então, por causa do seu testemunho, eu perguntei ao Anderson sobre o acompanhamento espiritual do pastor Henrique Lino. Anderson falou o quanto foi importante esse acompanhamento e quanto o pastor Henrique é um homem de Deus. Então eu resolvi entrar em contato com o pastor Henrique. Falei sobre o meu caso e ele, com grande homem obediente aos princípios do Senhor, logo me perguntou: é seu primeiro casamento? Respondi sim. Então ele falou: assim sendo, diante da palavra do Senhor, eu garanto que o seu casamento será restaurado. É necessário aí a sua obediência aos preceitos do Senhor e sua obediência a uma autoridade espiritual constituída por Deus. Assim o pastor começou a me acompanhar. Por muitos momentos ele me carregou em suas costas, mas não deixou parar nessa caminhada. Em muitos momentos foi muito firme comigo, o que era necessário, mas não deixou de ser um pai terrestre. Sempre me ligava para saber como eu estava, sempre cuidou de mim nessa trajetória. Um dia ele me falou que nem sempre aí era preciso que eu
saísse desse deserto pelo poder que é nas mãos do Senhor Jesus. Pastor Henrique, o Senhor não foi somente uma autoridade espiritual. O Senhor foi meu pai, meu amigo, cuidou de mim como se cuida de uma filha. Eu louvo a Deus por sua vida. Ele me ensinou muito, mas a maior lição foi ler e praticar a Bíblia. Ler e praticar a Bíblia foi a grande missão e a maior de todas as lições e ensinamentos que eu tive. Homem de Deus que não deixa se corromper por dinheiro. Eu agradeço ao pastor Henrique de todo o meu coração. Eu rogo que todos estão nesse processo de restauração e que estejam aí na palavra de Deus. Ou seja, em seu primeiro casamento, procurem ajuda. Se possível, procurem o pastor Henrique Lino. Eu garanto que ele irá ajudar a alcançar essa grande vitória que é a restauração do casamento. Por fim, amados irmãos, meu esposo voltou para casa. Deus restaurou meu casamento, cumpriu a sua palavra na minha vida. Do nada, de repente, ele voltou. De forma milagrosa, estava sozinho em minha casa e de repente bateu em minha porta. Abri e era ele. Totalmente transformado, arrependido pela separação e me amando como nunca antes. Eu sempre pedi ao Senhor que o protegesse e que trabalhasse a sua mente e coração, assim como o Senhor me atendeu. Ele disse que começou a sonhar muito comigo, que assim passava o dia pensando em mim. Deus trabalhou lindamente na vida dele. Nós choramos muito, nos abraçamos e pedindo perdão um para o outro, visto que eu também errei, pois era uma esposa rixosa. Nesse momento esquecemos totalmente o nosso passado e começamos uma vida nova, com muito amor e respeito um pelo outro, sem agressões verbais, sem brigas, um casamento alicerçado na palavra. O pastor Henrique disse algo que ficou gravado no meu coração. Disse assim: o que Deus restaura nunca mais se quebra. Amém e amém. Agradeço ao meu amado Pai Celestial, que é o amado da minha alma e razão, do meu viver, meu maior amor. Agradeço ao pastor Henrique Lino, meu eterno e amado pastor, ao meu irmão e amigo Anderson Marques e a família dele, a todos que oraram e acreditaram na restauração do meu casamento, a todos que em algum momento me ajudou de alguma forma com orações ou palavras de ânimo. Amado ou amada, seja mais como o pastor Henrique Lino, eu e o Anderson, que lutamos e defendemos a família constituída por Deus. Se esta ainda na prova, saiba que você receberá sua vitória. E se Deus já restaurou sua família, lute conosco por outras famílias. Tenha sempre algo em mente. Deus não destrói uma família para construir outra. Casamento é sagrado, não há dissolução. E enquanto os cônjuges viverem na face da terra, não queira pagar o preço da desobediência e procurar um amante, porque o que se junta com uma pessoa casada diante do Senhor não passa de amante, e os dois são adúlteros. Amados, em Malaquias tem uma forte palavra: Deus odeia o divórcio e odeia quem faz a maldade tão cruel dessa. Quem se sentir ofendido com essa palavra, não vou pedir perdão, pois sou defensora da santa e genuína palavra de Deus. Tomei posse e alcancei minha promessa. Que o Senhor Deus abençoe a todos. E peço, por favor, que o Senhor Deus abençoe a todos. Nunca desistam de andar nos caminhos do Senhor. Nunca desistam de seu esposo, da sua esposa. Lute, lute, você vencerá. Porque, como diz o pastor Henrique, eu garanto que receberá a restauração do seu casamento. Esposa que luta por seu casamento, não importa o que aconteça, o que está acontecendo, não olhe para a situação. Feche seus olhos para as coisas que acontecem e tape os ouvidos para que Satanás fale através do seu cônjuge. Não importa, olhe para os céus, porque é lá que virá a tua vitória, é de lá que virá. Ninguém tem o poder de determinar o rumo da sua vida, somente Deus, somente o Senhor. Quem é teu esposo ou quem é a tua esposa para passar por cima dos mandamentos do Senhor e determinar o rumo da sua vida? Meu esposo não teve esse poder. O advogado dele que fez o divórcio não teve esse poder. Nem mesmo o juiz que sentenciou a separação teve esse poder. O meu Pai é dono de todo o poder. Confiei nele e ele mostrou para todos que quem determina o rumo da vida é o Filho dele e somente.
Pouco importa se a sua família é a favor da separação, o pastor da sua igreja, seus amigos, seu cônjuge, não importa. Esqueça tudo o que eles dizem. Procure pessoas que sirvam a Deus verdadeiramente para estar ao seu lado. Mais importante, ore, se santifique, ajude os necessitados, adore a Deus nas madrugadas, leia e medite na palavra todos os dias. Viva uma vida de verdadeiro cristão. Quando você faz a vontade do Pai, basta dobrar os joelhos para Ele te atender. Mas não se esqueça que o tempo da restauração é dele. Seu canto dói o tempo, mas Ele é o Senhor do tempo e das horas. O Senhor é o maior interessado na restauração do seu casamento. Para isso você precisa entregar tudo nas mãos do Senhor. Ele mais que você quer unir sua família novamente. Então pare de lutar com suas próprias mãos. Pare de ir atrás do seu cônjuge, suma da vida dele por um tempo, corra para os braços do Senhor, que as bênçãos correrão atrás de você. Amados, só mais um detalhe. Todos diziam que o meu esposo não ia voltar, pois não me amava mais, não tínhamos filhos. Enfim, mas nada foi impedimento para Deus. Porque para Deus nada é impossível. Não posso terminar de deixar de citar o pastor da igreja onde estou congregando, o pastor Paulo, homem de Deus e obediente à santa palavra. Ele também acreditou na restauração do meu casamento. Me ajudou, ele e sua esposa. Ele prega que casamento é um só. Falo isso, amado irmão e irmã, para que você busque congregar numa igreja fiel aos mandamentos do Pai. Fujam desses templos que acreditam e fazem recasamentos. Esses pastores e ovelhas que aceitam isso vão receber suas recompensas, que não é o reino de Deus. Não julgo aqui, apenas ressalvo o que a santa palavra de Deus diz. Onde congrega, o povo é santo e vivem de joelho no chão, obedecem a palavra e adoram a Deus em qualquer circunstância. Portanto, peço que busquem um pastor de uma igreja que prega a verdade sobre o casamento. Fujam desses pastores. Eu fugi do primeiro pastor. Se eu tivesse ouvido ele, teria destruído a minha vida e perdido a minha salvação. Mas acreditei na palavra e tudo aconteceu. Não acredite em homem desobediente a Deus. Acredite em homens como o pastor Paulo, o pastor Henrique e o irmão Anderson Marques. Estes sim são homens de Deus. Creio que igual a eles aí tenham muitos. Então procure um que seja assim. Fará toda a diferença no seu deserto. Garanto. Glórias sejam dadas somente ao Senhor Deus de Israel, o único, digo, de toda honra, digno de louvor, adoração, dono de todo poder. Ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Assim como Ana orou, oro também, como em 1 Samuel, versículo 2. O meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado em ti, Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto minha alegria na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há de ser como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor Deus do conhecimento, e é por ele são as obras passadas na balanças. O arco dos fortes foi quebrado e os que te opressavam foram erguidos e cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos, até a estéril deu à luz a 7 filhos. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu-se. O Senhor é o que tira da tua vida e dá, faz descer e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde uma montura exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele o mundo. Os pés seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles, o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Deus abençoe a todos. Ednete, de Campinas, São Paulo.
você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco ou envolvimento com drogas, homossexualismo ou em processo de separação, se foi traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição dia e noite para aconselhamento, oração, intercessão e orientação sobre a cobertura espiritual. Visite nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte desse trabalho com a sua oração. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor.